Olá! Estamos começando um novo live, esperando as pessoas chegarem aqui na sala. Espera um minutinho que eu vou ajeitar aqui a configuração do live. Bom, espera que já estamos chegando à nossa sala. Olá a todos e todas. Olá, primeira pessoa aqui na nossa sala. Vamos esperar mais pessoas aparecerem para a gente começar nosso live sobre psicologia e religião. E principalmente esse tema de hoje que é bem controverso, que é se existe uma psicologia cristã ou se não existe. Então eu estou só ajeitando aqui o setting para a gente começar. Bola, vai ser assim. Primeiramente eu quero avisar que nós teremos um evento aqui no Rio de Janeiro. Nós já tivemos um bate-papo de psicologia e religião em janeiro, que foi muito bom. E tivemos bastante pessoas de diferentes religiões, de diferentes áreas. E nesse momento a gente vai ter um outro bate-papo sobre psicologia e religião. Vai retomar alguns dos temas que a gente conversou no primeiro bate-papo, mas ainda desenvolver um pouco mais o que seria esse grande tema de psicologia e religião, né? No primeiro bate-papo nós trabalhamos muito com o nosso código de ética, que nós também vamos trabalhar bastante hoje. E a gente trabalhou também o que significa uma psicologia, o que diferencia a psicologia de uma terapia, o que diferencia a psicologia de uma forma de cura, diferenciou de aconselhamento. Nós trabalhamos tudo isso naquele encontro e também trabalhamos sobre interfaces com a religião em diferentes grupos religiosos. Então falamos sobre espiritismo, falamos de exemplos de padres que também são psicólogos. Conversamos bastante sobre essa prática da psicologia para a gente diferenciar um pouco qual é o espaço da religião e qual é o espaço da psicologia. Hoje a gente vai trabalhar um tema que eu já tinha previsto, mas eu quero avisar também que o próximo live que vamos ter vai ser sobre um tema bem recente, que é a nova resolução do CFP 01 de 2018 sobre a proibição de uma possível cura transexual. E esse é um tema que é bem polêmico. Eu coloquei uma só postagem no meu blog, no meu site, e já tive resposta de algumas pessoas. E eu quero explicar um pouco sobre como posicionar-se sendo uma pessoa religiosa, no meu caso, eu sou uma pessoa evangélica, e como lidar com resoluções como estas que, para algumas pessoas, confrontam o posicionamento religioso que temos, como religiosos de diferentes áreas que podem ter uma concepção de masculino, feminino, de homem e mulher e de criação do ser humano que às vezes não bate muito bem com o que às vezes o Conselho de Ética está trazendo. E por isso é importante a gente debater para a gente trabalhar um pouco esse tema, que de certa forma nós vamos começar falando hoje sobre como ser uma pessoa religiosa, ter posicionamentos políticos e lidar com a psicologia. E como a gente às vezes procura um caminho e acaba indo às vezes para alguns, como posso dizer, algumas ciladas que parecem serem muito boas para a nossa profissão, para a gente como psicólogos e religiosos, seja você católico, espírita, evangélico, mas que podem atrapalhar e muito na nossa prática e pode queimar e muito a nossa profissão de psicólogo. Quem não me conhece, meu nome é Rebeca Maciel, sou psicóloga, sou teóloga, sou especialista em ciência da religião e agora estou terminando meu mestrado em ciência da religião com o tema de gênero. Então, de certa forma, o tema
da primeira resolução de 2018 sobre pessoas trans e a psicologia, isso tem muito a ver com a minha área de atuação, minha área de pesquisa, e por isso mesmo eu vou poder dar algum embasamento para a gente, como religiosos, lidar com esse grande desafio, mas que ao mesmo tempo é necessário para a nossa área. Para quem não sabe, para qualquer transgenitalização você precisa passar por um psicólogo e por um psiquiatra. Então a gente necessariamente entra em contato com esse público e entra em contato de forma a produzir um laudo e um relatório. Então, para a gente ter um direcionamento ético a respeito desse tema é muito importante, porque assim a gente vai saber posicionar-se melhor para esse grupo que tanto precisa de apoio psicológico, principalmente, né? Graças a Deus nós temos grupos, por exemplo, no Sul, que trabalham já com pessoas trans na rede pública. Hoje aqui no Rio, em outro lugar do país, eu não conheço nenhum outro grupo que trabalha de forma pública com essas pessoas. Mas é isso aí, é tema para o próximo live. E também, se você tiver dúvidas sobre psicologia e religião, você pode me mandar aqui embaixo. Eu estou vendo os comentários de vocês. Então, para mim, seria ótimo que vocês mandassem para a gente ter um acesso. E também não se esqueçam que dia 17, como eu já comentei, é o dia do nosso encontro aqui no Rio de Janeiro. Nós vamos estar na rua Pompeu Loureiro 112, em Copacabana, o dia 17 de fevereiro, isso é, o sábado depois do carnaval, e o horário é 10 da manhã a 1. Então, acorda um pouco mais cedo no seu sábado, e aí você vai entrar em contato com esse tema, e a gente vai poder debater com mais pessoalidade. A gente tem um espaço ali muito gostoso, com café, com brechó, lá na casa que vamos receber esse evento, que é a Rua Pompeu Loureiro 112. Então, o tema que eu ia trabalhar hoje, que eu vou, é sobre a psicologia cristã, o que seria esse tema, o que significaria você ser um psicólogo e produzir uma psicologia cristã. Eu quero diferenciar, principalmente com vocês, a diferença entre você ser um psicólogo e ser religioso, e você, sendo psicólogo religioso, produzir e atuar no mundo com uma chamada de psicologia cristã, que é um tema que provavelmente você que já frequentou alguma igreja, algum seminário ou algum outro grupo já ouviu falar desse tema da psicologia cristã, que em Niterói eu já vi cursos se apresentando que fazem psicologia cristã, que ensinam psicologia cristã. Se você olhar para alguns pastores ou alguns textos produzidos em livrarias evangélicas e tal, nós temos uma Bíblia que se chama Bíblia Conselheira, que é feita por psicólogos e tal, que fazem comentários no meio da Bíblia, e que eles dizem atualmente fazer uma psicologia cristã. Algumas pessoas que a gente conhece do grupo do CPPC, que é o Corpo de Psiquiatras e Psicólogos Cristãos, dizem fazer psicologia cristã, e aí eu percebo muito bem, né? Não é porque a pessoa se considera psicólogo e psiquiatra cristão que ele vai produzir uma psicologia cristã e vai atender a partir da psicologia cristã. Então isso é muito importante, porque a gente acha que simplesmente a pessoa se mostrar religiosa, ela necessariamente vai fazer uma psicologia que está relacionada com sua fé. Só que não é necessariamente assim. Nós às vezes percebemos muitos psicólogos que, por diversos motivos, se colocam como psicólogos de uma religião, como psicólogo espírita, como psicólogo católico, e que não necessariamente vão fazer essa conhecida psicologia cristã. E por isso eu vou explicar um pouco sobre essa demanda, que é a demanda do psicólogo cristão, e essa segunda demanda que as pessoas vão produzindo, que é da psicologia cristã. O que é essa psicologia cristã? Relembrando, esse live teoricamente começa às 7. Eu atrasei um pouco porque eu estava com muito trabalho. Mas o próximo live será dia 21.
eu tenho a alegria de dizer que nós já temos os temas dos próximos 2 lives desse mês. Então, o live do dia 21 vai ser sobre essa resolução, a primeira resolução de 2018, sobre a impossibilidade do psicólogo realizar uma cura transexual ou de travestis. Isso é muito bom de vocês verem. O próprio live do CFP, que foi feita no dia que estava lançando essa resolução. E essa live é muito boa, que mesmo tendo a maioria ali pessoas que são transexuais, transgênero e que são travestis, eles comentam bastante de que ninguém é obrigado a fazer um laudo a favor de uma transgenitalização. Como qualquer... Isso a gente vai ver aqui no nosso código de ética. Como qualquer coisa da nossa profissão, nós não somos obrigados a fazer. Se você se sente ofendido com qualquer tema por questões pessoais, de posicionamentos políticos, de posicionamentos... Enfim, não precisa ser nenhum posicionamento político. Mas, por exemplo, você atende e você está consultando uma pessoa que abusou outra. E você, no caso, se você sofreu algum abuso ou se você não se sente à vontade com esse tema, você pode passar para outra pessoa. Isso não significa que você está sendo desrespeitosa ou que você necessariamente tem um preconceito com aquela pessoa, mas você tem seus limites. Isso é completamente razoável, completamente embasado no nosso código. Então, não tem problema se você não se sente capaz ou não se sente em condição de fazer o que nosso código gostaria que você fizesse, que é só você passar para um outro psicólogo responsável, que ele vai fazer o encaminhamento correto. Então, isso a gente fala lá no live do CFP, que foi muito interessante e vale a pena a gente conferir. Quem estava direcionando esse bate-papo era o professor Pedro Paulo Bicalho, que trabalha no CFP, também é professor da FRJ. Então, tudo muito bem embasado, muito bem. Então, vamos ainda ter no dia 28 um outro live. Esse live vai ser com uma colega minha, a Kathleen. E o live será sobre comunidades terapêuticas. Então, a gente vai trabalhar muito sobre o uso da religião na cura de pessoas usuárias de álcool e drogas. Então, dia 28, esse tema vai ficar bem fresco. Ele vai diferenciar o local do CAPS, o trabalho com pessoas viciadas em drogas e álcool, e a diferença do local do CAPS e o lugar das comunidades terapêuticas, que a gente tem visto um desmonte no nosso Rio de Janeiro de CAPS, diminuindo espaços psiquiátricos, e estamos vendo um estímulo a essas comunidades terapêuticas que muitas vezes não tem um embasamento teórico correto, não tem um psicólogo responsável, e é muito comum a gente ver várias violações de direitos humanos dentro das comunidades terapêuticas. Então, eu vou discutir isso com uma especialista no assunto de álcool e drogas, e será muito interessante porque esse tema, apesar de parecer não ter nada a ver com religião, tem muito a ver com religião. Provavelmente você conhece alguma igreja que trabalha com alcoolistas e pessoas viciadas em drogas e que você não vê nenhum psicólogo responsável. E como fica isso? Eu não sou especialista nesse tema, então vamos trazer a Kathleen dia 28 para a gente conversar sobre esse tema tão importante. Então, marque na tua agenda. Dia 21, vamos conversar sobre a primeira resolução de 2018, sobre a impossibilidade da cura às pessoas trans, e dia 28, então 21 e 28, sobre as comunidades terapêuticas. Se você marca, se você for do Rio de Janeiro, na tua agenda, dia 17, o nosso bate-papo em Copacabana sobre psicologia e religião. Então, para a gente começar a trabalhar o tema tão importante dessa noite, sobre se existe isso que se chama de psicologia cristã, eu gostaria que a gente lembrasse assim, por que existe a psicologia cristã? Onde você já ouviu falar de psicologia cristã? É muito comum você ver esse termo psicologia cristã no meio evangélico, especialmente quando você vai ver um seminário, você vê uma especialização em psicologia cristã, você vê um grupo de uma igreja fazer uma palestra sobre psicologia cristã, e às vezes você vê psicólogos que dizem produzir uma psicologia cristã
E isso atrai as pessoas religiosas, principalmente, né? Eu tenho alguns exemplos muito claros que, infelizmente, eu não tenho como mostrar aqui porque nós estamos no live, mas exemplos que já me ligaram perguntando assim, ó, a gente está procurando uma psicóloga evangélica para fazer um trabalho social e a gente gostaria de te chamar para você atender as pessoas da nossa comunidade e tal. Aí eu, razoavelmente, claro, eu posso atender as pessoas da comunidade, mas é importante vocês lembrarem de que eu não posso me posicionar como evangélica e nem colocar coisas sobre a minha fé durante a terapia. Afinal, eu estou ali usando o material teórico da psicologia. E a pessoa falou comigo, tipo, não, eu entendo perfeitamente e tal, tem que usar o teórico da psicologia, mas você sabe, né, se aparecer uma pessoa que é homossexual, a gente chamar um psicólogo cristão vai já direcionar essa pessoa a repensar a fé dela, diferente de um outro psicólogo. E eu falei pra ele, olha, eu posso, como psicólogo, se aquilo me afetar na minha fé, conduzir para outra pessoa, porque isso me atrapalharia a fazer o código de ética. Porém, eu não posso, não vou fazer cura de homossexuais, isso aí não corresponde à nossa prática. Então, olha que interessante, assim, por trás do que se dizia procurar um psicólogo cristão, teria procurar por trás um psicólogo cristão que é trazer o cristianismo dentro da tua clínica. Então, de certa forma, o teórico, a prática, ele queria um psicólogo fazer psicologia cristã, né? Que psicologia cristã é? É o que as pessoas chamam de uma psicologia baseada na Bíblia, uma psicologia baseada nos princípios de Deus. E essa psicologia cristã, que as pessoas alegam e utilizam disso para conquistar pessoas ingênuas e pessoas que às vezes estão muito necessitadas nessas enfim, comunidades de fé, muito necessitadas nos seus ciclos sociais e com dúvidas espirituais, acabam buscando essas pessoas que dizem possuir uma psicologia cristã e que isso poderia ajudar a pessoa espiritualmente. Como a gente já comentou, quem já ouviu meu live, o primeiro do ano, sobre como procurar um psicólogo e se procura um psicólogo e um pastor, a gente já conversou de que problemas espirituais não fazem parte do arcabouço do psicólogo. O problema espiritual é com o seu líder espiritual. Problemas relacionados à depressão, a, enfim, ansiedade, a questões familiares, são outros temas que são trabalhados por psicólogos e que podem ter interseções, mas que não necessariamente têm interseções. O psicólogo não vai te dizer para você orar mais, para você ler mais a Bíblia, para você frequentar mais a igreja e você se basear nas escrituras sagradas para ser uma pessoa melhor. Nós queremos que você seja uma pessoa melhor, mas a gente vai usar isso a partir de teoria científica. Então, percebe aí. Então, para isso, eu vou ler para vocês, rapidinho, o nosso manual de ética do psicólogo. Todo mundo que pega seu número de CRP, isso é uma coisa importante. Se você for procurar um psicólogo, pergunta para ele o número do CRP. Primeira coisa. Então, você vai perguntar para ele, o meu número do CRP, por exemplo, nós estamos na região 5. Então, é 05, 500 e blau. Aí a pessoa tem um CRP, isso é, esse manual de ética serve para ele. Se ele não tem um CRP, é complicado porque ele pode produzir atuações sem nenhuma regulamentação. Então, isso é perigosíssimo. E, então, você não tem como saber a qualidade daquele profissional que está contigo. Se ele tem um CRP, ele tem, uma das primeiras páginas aqui, aos psicólogos, se você olhar bem aqui, temos aqui, página 8, aqui, não estou tirando de lugar nenhum, tá? Dentro daqui. São deveres do psicólogo: prestar serviços psicológicos de qualidade, em condições de trabalho dignas,
e adequadas à natureza do nosso serviço. Então, espiritual não é adequado à natureza do nosso serviço é de saúde mental. Utilizando princípios, conhecimentos e técnicas reconhecidamente fundamentadas na ciência psicológica, na ética e na nossa legislação profissional. Então, não está aqui na nossa área reconhecida a Bíblia como uma técnica psicológica ou o uso de alguns autores que as pessoas às vezes consideram cristãos e que fazem psicologia cristã como sendo reconhecidamente práticas da psicologia. A gente acabou de ler aqui. E se não for prática da psicologia, se não tiver regulamentado nos nossos trabalhos, na nossa faculdade de psicologia, se você estudou aquilo numa igreja e você não sabe que fontes foram aquelas que eles usaram na palestra da igreja, você não sabe quem é aquele profissional que dá a palestra de psicologia cristã, você não sabe se aquele curso é regularizado pelo MEC ou se tem alguma relação com o trabalho que tem sido feito na ABEP, que controla mais ou menos nosso currículo de psicologia. Se não tem essa regulamentação, você não pode usar aquele aporte teórico e dizer que aquilo é uma psicologia. Você pode dizer que é um aconselhamento pastoral, você pode dizer que é um discipulado cristão, você pode ter 1 milhão de nomes, mas não pode se dizer psicologia cristã. Então, aí vem alguns temas que eu conversei já no outro live sobre quando procurar um psicólogo e como procurar um pastor, né? Por que você procura uma psicologia cristã? Essa é uma pergunta que deve encaminhar quando você procura um tipo de psicologia. Porque, por exemplo, quando você procura terapia, você tem que procurar de acordo com sua demanda. Eu tenho, por exemplo, uma depressão, eu tenho um transtorno de estresse pós-traumático. Não é todo psicólogo que vai lidar com esses problemas. Então, vou procurar uma psicologia, uma linha psicológica que trabalhe melhor tais temas. Então, quando você pensa assim, vou procurar um psicólogo que faça psicologia cristã, você deve perguntar por quê? Por que eu quero uma psicologia cristã? E se essas perguntas se essa pergunta é respondida com eu quero me livrar de um pecado, eu quero me iluminar como pessoa, eu quero, enfim, lidar com essa culpa cristã de não me sentir perdoada. Isso não é da área da psicologia. Não é. E se você é psicólogo e você sente que eu gostaria de uma psicologia cristã, porque a psicologia muitas vezes tem coisas que não tem a ver com minha prática de fé, mas não é na psicologia cristã que vocês vão achar. Porque a psicologia cristã sequer é psicologia. É que nem se você quisesse procurar uma terapia, enfim, que pode ter uma eficácia, mas não é psicologia. Não existe psicologia cristã, entende? E aí vem uma questão assim, mas o psicólogo cristão e tal, mas como ele lida nesse mundo sendo religioso e como fica o posicionamento dele, a psicologia, sendo laica. Assim, nós temos muitas coisas a ser faladas nesse a respeito, assim. A psicologia é uma área gigantesca, uma área muito grande, uma área que envolve muitos nichos, muitas linhas. Então, você não necessariamente precisa de uma linha que aquela linha confronte alguma coisa particular tua. Então, se você está indo numa linha de, enfim, terapia familiar, que você não tem condições de lidar com a pluralidade das famílias que existem, por mais que você discorde ou não, você não deve procurar esse grupo, sabe? Se aquilo vai confrontar e você não vai se sentir capaz, você vai dizer que aquele aporte teórico não faz sentido para você, porque bate com a tua religião, então não procure essa área, procure 1 bilhão de outras áreas que fazem sentido para você. A psicologia não é um espaço para você perder a fé, para você desmontar tudo que você crê.
A psicologia tem espaço para tudo. Você deve procurar um que faz sentido para o seu serviço espiritual, aquilo que você entende que tem a ver com a sua área de fé. Então, por exemplo, se a gente remontasse aquela situação que eu falei lá no comecinho do live, o cara de uma ONG cristã me chamou para atender. Então nós chamamos você porque eu sou uma psicóloga cristã e tal. Você poderia atender? Eu falo aquela mesma coisa que eu falo na última vez, que eu falei, né? Tipo, olha, eu posso atender sim, porém eu não posso usar minhas bases de fé para atender as pessoas, porque isso não é uma técnica da psicologia. Isso aí é uma coisa da minha fé. Aí a pessoa fala assim, sim, a gente nem pensou nisso. A gente só contactou você porque você estaria também do mesmo... Porque o pastor da minha igreja aceitar melhor entrar um psicólogo aqui. Como acontece? Isso acontece muito, assim, tipo, certos espaços, se você for psicólogo daquela fé, você tem maior acesso. Não significa que você vai praticar uma psicologia antiética, mas é o fato de que, por você ser uma pessoa religiosa, você, por exemplo, ser evangélica, certas igrejas vão preferir que você entre e atue como psicólogo ali, do que se você não fosse religioso. Mas isso não significa que naquele espaço você vai ser antiético. Não significa que naquele espaço você vai usar uma técnica que não tem nada a ver com a nossa prática psicológica. E isso demonstra o quão ético você é. Não demonstra que você perdeu sua fé, que você está sendo contra os princípios do cristianismo. Porque existem muitas linhas da psicologia e eu conheço gente cristã de praticamente todas as linhas da psicologia. Então, é possível encontrar caminhos? É possível fazer isso dentro dos parâmetros, como eu comentei aqui na página 8 do nosso Conselho de Ética, artigo 1, parágrafo C, utilizando princípios e conhecimentos da prática psicológica. Você fazendo isso, vai mostrar que você é cristão e você usa aquele conhecimento que você teve realmente na faculdade, porque se a sua faculdade está dando psicologia cristã, isso é um problema, porque não é uma prática reconhecida pelo MEC. Então, é até bom para a tua igreja ou para o teu grupo religioso que quando você vá lá, você faça a coisa corretamente, com ética. Afinal, é o objetivo das religiões fazer as pessoas melhores, né? Então, você não precisa praticar uma psicologia sem as bases da psicologia para você mostrar que você é um psicólogo bom e um psicólogo que você respeita a sua própria fé. Afinal, não precisamos disso. A gente não precisa mudar toda a base de conhecimento do mundo para ser só a Bíblia. Não é assim que funciona. As pessoas religiosas, elas podem usar os outros conhecimentos, olhar por seus valores, dizer assim, eu vou conduzir mais ou menos nessa direção, e quando bater ali na frente dos seus valores, você vai lembrar que nós estamos numa sociedade democrática, numa sociedade laica, uma profissão laica, e vai dizer assim, aqui vai me incomodar, eu vou encaminhar para outra pessoa. E é assim que funciona. Não é para você, vou usar uma cura de sexualidade que não é reconhecida pela psicologia, não é reconhecida aqui em nenhum lugar do mundo. Curas de sexualidade, a gente vai trabalhar bem sobre isso no próximo live, também sobre cura questão de gênero, que da conhecida disforia de gênero, que a gente vai trabalhar melhor no dia 21, no nosso live sobre a primeira resolução de 2018, sobre a impossibilidade da cura de pessoas trans, seja elas travestis, transexuais e transgêneras. Então, pensa no seguinte, quando você pensar assim, eu quero procurar um psicólogo que faça psicologia cristã, qual é a minha demanda? Por que eu estou pedindo isso? Por que eu estou procurando esse grupo específico? Como eu já comentei antes, se é porque você tem uma questão com a sua espiritualidade, você quer se aproximar de Deus, tem uma psicologia cristã, teoricamente faria essa ponte para buscar mais a Deus,
Então sua demanda tá errada. Sua demanda, ela é para um líder espiritual e não para um psicólogo. E se você, como psicólogo, procurou uma psicologia cristã porque você acha que a psicologia tem que se basear nos princípios religiosos e nos livros religiosos, entenda que não pode ser feito porque nós somos uma ciência. A mesma coisa, então, se um médico disser assim, não, eu não vou usar os princípios da medicina para tratar uma pessoa, vou usar os princípios de Deus e do meu grupo religioso, a cura através dos espíritos. Você pode até acreditar nessa possível cura, mas isso não é medicina. Isso aí é uma outra forma de cura que você pode fazer no seu espaço religioso, mas você não pode dizer que isso é uma medicina, porque ele não se baseia nos princípios científicos e técnicos que a medicina propõe. Mesma coisa com a psicologia. A gente às vezes acha que a psicologia, como trata da mente humana, do ser humano como um todo, a gente tem que entrar na religião daquela pessoa. Você tem que entrar na espiritualidade, entrar em áreas que não são da nossa área. Assim, voltando aqui para o nosso queridinho Manual de Ética, artigo 2, parágrafo B. O psicólogo é vedado a induzir, é vedado a induzir a convicções políticas, filosóficas, morais, ideológicas, religiosas, de orientação sexual ou de qualquer tipo de preconceito. Então, nós somos vedados, não é só uma questão com a religião, que a gente não pode usar os princípios religiosos. Você não pode usar princípios de nenhuma área, de nenhuma filosofia em específico para convencer o outro. Seja ela se é direita, se é de esquerda, se é ateu ou se é religioso. Você não pode usar uma teoria tua, de sua crença, de tua convicção de vida e tratar uma pessoa como um religioso. Não pode. Ou você, ou ateu, dizer assim que eu vou tratar a partir dos meus princípios ateus. Não pode. Está aqui vedado no artigo 2, parágrafo B. E também a gente não pode, enfim, usar uma técnica que surgiu da nossa cabeça, que surgiu de pessoas que não são regularizadas pelo nosso Conselho de Ética, que não é regularizado pelo MEC, que não é regularizado pelos nossos órgãos de fiscalização. Porque, senão, a chance... É porque as pessoas, às vezes, não têm muita ideia, mas trabalhar com a psique humana, trabalhar com o ser humano, enfim, com a cognição, com o comportamento, é muito delicado. Então, é possível que se a pessoa fizer uma coisa de mau jeito, a pessoa pode surtar e não pode voltar, entende? Se você fizer uma coisa de mau jeito, você joga uma culpa religiosa que não tem nada a ver, que vai atrapalhar o desenvolvimento do trabalho, entende? Você pode trabalhar questões que têm a ver com religião, mas que não seja uma influência religiosa naquela outra pessoa, entende? Você pode dizer que, tipo, a pessoa tem culpa em relação à religião. Você pode trabalhar a culpa, você pode trabalhar, mas você não pode trabalhar que a graça de Deus, enfim, que você tem que melhorar e pautar na caridade, enfim, isso aí isso é coisa da religião. Não estou dizendo que a religião não é importante, mas ela não é psicologia. Então, se você vê um cartão de um psicólogo dizendo assim, psicólogo que faz psicologia cristã, tipo, eu faço essa cura tal de sexualidade, faço essa cura na família a partir dos princípios cristãos. Isso não pode, sabe? Você pode usar isso sendo pastora, um pastor, mas você não pode fazer isso sendo um psicólogo, porque não é regularizado, sabe? Nós temos terapias familiares, nós temos terapias sexuais, entende? As pessoas dizem assim, mas vocês não trabalham sexualidade? Trabalhamos sim, nós trabalhamos tanto sexualidade. Freud trabalhou tanto sexualidade, sabe?
Eles têm tanto conhecimento sobre sexualidade, então não usa esses autores e essas bases que não tem a ver diretamente com a psicologia, entende? Você pode usar isso na tua igreja e, enfim, se você for usar também na tua igreja ou no teu grupo ou na tua paróquia, também veja as fontes, porque existem pesquisas muito mal feitas, muito ruins, que dizem que são pesquisas psicológicas, mas são muito, muito furadas. E às vezes a gente acha e se pressiona com aquele, vem um cara fazer psicologia cristã na igreja para encontrar o seu ministério, fazer um teste psicológico. A gente não encontra ministério de ninguém, porque a gente não é pastor, a gente não vai dar direcionamento espiritual. A gente ajuda as pessoas a desenvolverem sua saúde, entende? Desenvolverem sua saúde. E nesse sentido, a nossa saúde mental está relacionada a gente tratar essa pessoa com técnicas que realmente vão ajudar a saúde mental. Mas a técnica da Bíblia ajuda também. Ok, as coisas estão interligadas. Mas você é um profissional de psicologia. E mesmo se você for uma pessoa religiosa, procure pessoas que são psicólogos, que têm uma religião e que atuam corretamente com ética. Existem. Você não precisa ir atrás dessas pessoas que são antiéticas para procurar um bom psicólogo que seja coerente com a tua fé. Você não precisa procurar uma pessoa que faça, enfim, por exemplo, como existe muito, assim, já ouvi falar, isso acontece muito. Pessoas que contratam um psicólogo para fazer uma ação social na igreja, porque é uma coisa razoável, você pode ser um psicólogo social, independente do espaço. Importante você estar fazendo uma psicologia social, baseada no aporte teórico, está usando aquele espaço para ajudar. E as pessoas te instruem a você, durante a tua terapia, orar com a pessoa, falar de Jesus, ou enfim, dar uma mensagem dentro do teu consultório e se aproveitar e fazer essa psicologia que também é um pouco evangelística. Não, vamos lá. Se a pessoa tem um CRP, se essa pessoa está bem regularizada na tua profissão, ela não pode fazer isso. Não porque a pessoa não é mais cristã, a pessoa não é mais religiosa, a pessoa não é mais, perdeu a fé e tal. Porque ali é um espaço e em outro espaço é outro espaço, sabe? É muito diferente. Você pode, enfim, orar pelos seus pacientes fora do espaço do atendimento, porque você não pode influenciar, entende? Então, psicologia cristã em si já pressupõe que você vai influenciar religiosamente e também pressupõe que você não vai usar técnicas que são regularizadas pela psicologia laica. Então já começa assim, quebrando várias coisas do conselho de ética. Já começa errado, né? Mas então eu tenho que abdicar de quem eu sou. Não, você não tem que abdicar de nada. Você tem que procurar ser coerente a partir das coisas que já existem. Existe psicanálise, existe junguiana, existe esquizoanálise, existe gestalterapia. Assim, só em psicanálise tem 1 bilhão de áreas. Então, existem as terapias comportamentais, a cognitiva comportamental, enfim, existem 1 milhão de formas de você atender. Existem diversas áreas que você pode atender e que você pode fazer coerência da tua fé. Afinal, você não entra na psicologia e te dizem assim, a partir daqui você não pode ter sua religião. E se as pessoas fizerem isso, número 1, que elas estão sendo burras, muito burras, por um motivo muito simples. O nosso país tem 92% de pessoas religiosas, que se dizem religiosas, porque também sem religião a gente sabe que tem pesquisas que falam que 70% das pessoas que dizem não ter religião acreditam em Deus, acreditam em Jesus. Então, a maioria do nosso povo é religioso, sim. Então, se você disser para um psicólogo, tipo, olha, você tem que abdicar da tua fé, vai acabar os psicólogos do Brasil. Vai acabar, porque a maioria é religioso e é bom que
os psicólogos representem o povo, que representem a nossa população, que seja realmente de maioria negro, que seja realmente maioria mulheres, porque a psicologia tem que representar a nossa população. E, inclusive, tem que ser a maioria religiosa, porque isso mostra que tem uma conexão com o povo brasileiro, não é uma coisa de elite, enquanto o povo não tem nada a ver com ele. Mas você tem que ter noção que você vai atender como uma pessoa religiosa, só que usando os preceitos não religiosos, entende? Quando, sei lá, você vai tomar um banho, você não fica pensando em preceitos religiosos da forma que você vai tomar o banho. Da mesma forma, quando você vai atender, especialmente uma outra pessoa, sabe? Quando você vai cozinhar, você não usa uma receita que está dentro da Bíblia. Você usa um manual de receitas, independente se ele diz ser cristão ou não. Da mesma forma da psicologia. Ah, mas isso não corresponde ao que eu creio e tal. Procura outra. A psicologia é gigante, a psicologia é muito grande. Para você achar que não tem nenhum espaço que você possa ocupar. Entende? Isso não é só bom para você, porque você vai usar técnicas que são comprovadamente eficazes para as outras pessoas. Isso é, você vai ajudar mais as pessoas, você vai ajudar melhor as pessoas, porque você vai usar técnicas que realmente servem para essas pessoas. Pode servir a Bíblia em outro momento, para outro momento, na igreja, no centro, enfim, em outro momento, no teu terreiro, em outro momento. Outras técnicas, outro momento. Dentro da prática psicológica, somente bases de psicologia, que são reconhecidas. E isso acontece muito, assim, a gente vê certos autores famosos de autoajuda que falam, Jesus, o maior psicólogo que já existiu, aí mistura um pouco de psicologia, mistura um pouco com religião, e faz uma gororoba, assim. Isso aí só serve para autoajuda. Isso aí não é psicologia para você pautar. Isso aí não é currículo de nenhum curso de psicologia. E se for, suspeite que se ele está sendo regularizado pelo MEC ou se está sendo regularizado. Então, perceba, assim, a gente tem, às vezes, muita produção. Ah, mas tem produções de psicologia cristã e tal. Confira se o cara tá fazendo direito. Confira se ele tá fazendo, se ele tá realmente tem uma formação acadêmica boa, se ele tá usando, quais autores tá usando, se os autores realmente, os dados deles são bons, ou se são coisas de fachada, são coisas de baixa qualidade. Vê se, enfim, esse cara tá induzindo religiosamente dentro do consultório. Vê se ele não tá fazendo um trabalho assim meio misturado das coisas, ver, porque se você perceber que ele está fazendo essa mistureba, não serve, porque isso aí não tá baseado no nosso conselho, não tá baseado. E então eu sugiro para você que é psicólogo e é religioso, de diferente religiosidade, eu recomendo para você procurar uma pessoa que é psicólogo e tem uma religião, e você perguntar como essa pessoa lidou, que tem muitos. E você não precisa passar como certas pessoas fazem, né? Como certos pastores, por exemplo, usam a psicologia e misturam com Bíblia, misturam com, enfim, dados científicos de baixa qualidade, como é o caso de pessoas que usam aqueles dados que dizem que existe cura homossexual e tal. Procura esses dados, vê que esses dados são esses. Procura se não tem 100 pessoas nessa amostra que a pessoa fez. Procura qual é a representatividade dessa amostra. Procura ver, sabe? Isso deve ser feito com qualquer aparato teórico, científico que a gente usa. Procura a base dele. Vê se a base dele é correta. A base dele é reconhecida pelo teu conselho. Se não, não usa, não é psicologia, primeiramente. E você pode ser uma pessoa psicóloga e você atuar, dizer assim, ser psicólogo cristão não é um problema em si, porque você não deixa aquela fé. A questão é que você, naquele consultório, você não pode influenciar, entende? Então,
já é complicado, assim. Como é aquele exemplo que eu dei, de, por exemplo, você abriu uma porta de uma ONG que por uma casa religiosa, eles fizeram uma preferência por pessoas religiosas simplesmente porque eles têm uma certa desconfiança por falta de informação. Porque se tivesse boas informações, porque tem muito psicólogo que falando besteira, sendo contra a religião, e isso é uma besteira que atrapalha o serviço da psicologia, de atender cada vez melhor as pessoas, de, enfim, atrair as pessoas que têm depressão, ansiedade, que têm, enfim, toque, que estão dentro dos espaços das igrejas, só que por causa de preconceitos religiosos, nem conseguem procurar um psicólogo. Aí essas pessoas que são psicólogas e têm uma fé, conseguem entrar nesses espaços. Entende? Por falta realmente de conhecimento do povo e muitas vezes de mau serviço de nós psicólogos para atrair essas pessoas. Entende? Então, se num futuro distante a gente quebrar esses preconceitos do psicólogo, de atender as pessoas religiosas, nem vai ser preciso, não vai ser preciso psicólogo cristão, não vai ser preciso. Se a gente quebrar esse preconceito de que a psicologia afasta de Deus, nem vai ser preciso ter gente louca procurando psicologia cristã e fazendo uso de teorias que não fazem sentido para a nossa profissão. Entende? Então procure bons autores que tenham a ver com tua área, que tenham a ver com teus valores, o que tem de psicólogo que trabalha valores que são similares com valores da religião. Então, dá para você ir sem que isso se influencie no teu espaço, entende? Então, essa é a dica que eu dou para vocês. Procurem bons autores, pesquisem mais para ter melhor qualidade. Pergunte pro teu psicólogo, se aquele psicólogo que diz que faz psicologia cristã, pergunta se ele tem um CRP. Se ele não tiver um CRP, já desconfie porque ele não é regularizado por nenhum código de ética. E se ele tiver um CRP e ele está produzindo psicologia cristã, ele pode ser caçado, então é perigoso e provavelmente não vai usar uma teoria contigo que realmente pode ajudar na sua saúde mental, entende? Então, fiquemos atentos, porque essas coisas vão iludindo, dizendo assim, eu sou religioso, vou procurar uma pessoa que tem a ver comigo, aí isso aí vai ser bom, essa pessoa faz psicologia cristã, nossa, vai atrair para Deus. Demanda errada, sua demanda é uma demanda espiritual, uma demanda do seu líder religioso, não é demanda de psicólogo. Pensa na tua demanda, pensa em quem é essa pessoa que está procurando, pensa quais são as bases desse psicólogo, pensa, se você for psicólogo, quais são as bases da tua teoria, para poder servir melhor as outras pessoas. E a gente se encontra nos próximos lives. Dia 21 temos o live sobre a nova resolução do CFP, sobre psicologia e que não pode tratar pessoas trans, tanto travestis como transgênero, como transexuais, e como ficam as pessoas religiosas nesse debate, qual é o baseamento teórico que eles usaram para isso, para a gente debater um pouco sobre isso. E dia 27 vai ter o nosso encontro aqui com minha colega, a Kathleen, que trabalha com questão de álcool e drogas. Vamos falar um pouco sobre comunidades terapêuticas e CAPS, tratamentos religiosos para álcool e drogas. E dia 17, se você morar aqui no Rio de Janeiro, nos encontramos em Copacabana, na rua Pompeu Loureiro 112, né, de 10 a 1, para falarmos um pouco mais também sobre psicologia e religião, bater um papo, tirar dúvidas do que é psicologia, o que não é psicologia, qual é a prática religiosa e qual é a prática que não é prática religiosa. Então, foi um prazer estar com vocês essa noite. E qualquer coisa, mandem perguntas para o Religar-se. Eu sou Rebeca Maciel, sou psicóloga responsável pelo Religar-se. E a gente recebe perguntas são ótimas para a gente conduzir as postagens, conduzir as dúvidas, e tirar dúvidas e fazer lives que realmente fazem sentido para a nossa profissão. Então, a gente se encontra e muito obrigada e boa noite.